Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos à nossa leitura bíblica de hoje. Marcos, capítulos 9 e 10. Capítulo 9, entramos na transfiguração de Jesus. Diz o texto que Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, leva-os a sós, à parte, a um alto monte, e ali ele foi transfigurado diante dele. Apareceu-lhes Elias, Moisés, e estavam falando com Jesus. Eu já mencionei esse texto aqui quando nós lemos Mateus, né? Observa o texto na sequência, diz que Pedro toma a palavra e diz: Mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma será a tua, outra Moisés e outra Elias. E depois apareceu uma nuvem que os envolveu e saiu uma voz dela: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, nós temos aqui Moisés, Elias e a voz de Deus. Né? Então, nós temos aqui a confirmação, a ratificação do ministério de Jesus Cristo. Moisés simboliza a lei, Elias simboliza os profetas. Então nós temos a lei, os profetas e a voz de Deus, todos apontando para Jesus Cristo. Alguns, principalmente aqueles da linha espírita, né, usam desse texto aqui para querer argumentar que há possibilidade de contato com os mortos. Não há de forma alguma, né? Isso é antibíblico. Nós temos aqui um momento de confirmação de Deus a respeito do ministério de Jesus. Então, não podemos de forma alguma usar isso como desculpa, pretexto para uma doutrina tão estranha como essa de contato com os mortos, certo? Então, a transfiguração aponta para a confirmação do ministério de Jesus. Ele é profeta, sacerdote e rei, certo? Então, Jesus tem os seus ministérios proféticos, aonde ele é identificado de todas as formas. Eu já expliquei isso algumas vezes. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Tudo que tem no Antigo Testamento aponta para Cristo. A lei apontava para Cristo, o sistema sacrificial aponta para Cristo, os profetas, as profecias apontam para Cristo, os reis e sacerdotes apontam para Cristo. Todo o sistema do Antigo Testamento aponta para Cristo. Então, é bom que entendamos isso. Cristo é a síntese da Bíblia. Tudo gira em torno de Jesus Cristo. Muito bem, nós prosseguimos aqui. A partir do verso 14 nos narra a cura de um jovem possesso. Eles descem do monte. Quando desce do monte, encontra ali uma multidão e havia ali um jovem possesso de espírito mudo, né? Quando aquele menino ficava possesso, espumava a boca, relia os dentes e ia morrendo. E os discípulos de Jesus que ficaram lá embaixo não conseguiram expulsar aquele demônio, né? E aí Jesus chega e expulsa aquele demônio, liberta aquele jovem.
E depois os discípulos, quando estão sozinhos, perguntam para Jesus: Mestre, por que nós não conseguimos? Jesus fala: olha, essa casta não pode sair a não ser por meio de oração e jejum. Ou seja, uma vida consagrada, dedicada a Deus. Entenda você que o poder não está em nós, certo? O poder para libertar, para curar, para salvar, para fazer qualquer coisa está todo em Deus. Agora, se nós quisermos ser instrumentos na mão de Deus, sermos usados por Deus para levar as suas bênçãos a outras pessoas, é necessário uma vida consagrada. Santidade, ou seja, vida livre do pecado, oração, jejum, é uma dedicação a Deus. Deus usa aqueles que estão em comunhão com Ele. O maior no reino dos céus, os seus discípulos começaram a discutir ali entre si, né, quem que seria o maior, entre eles. O ser humano e o seu desejo de grandeza, né? É complicado o ser humano nessa busca pelo poder, pela grandeza, vaidade, né? E os discípulos estão num momento de vaidade desse. E aí Jesus chama eles e fala o seguinte: olha, quem quiser ser o primeiro será o último e servo de todos. Pegou uma criança e colocou no meio deles e falou assim: olha, qualquer que receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim estará me recebendo. Então Jesus aponta para a simplicidade de uma criança. Depois, verso 38, Jesus fala sobre tolerância. João chega para Jesus e fala: mestre, seguinte, nós vimos um homem que em teu nome expelia demônios, mas ele não é dos nossos, ele não está junto conosco. E então nós proibimos ele de fazer isso. Aí Jesus falou assim: olha, não faz isso, não proíba não, deixa ele fazer, pois quem não é contra nós é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Com isso, ensina sobre a questão da tolerância, e isso tem muito ensino para nós, porque eu vejo às vezes no meio evangélico muita intolerância. É certo que tem muita gente fazendo coisa errada, eu sei disso, mas olha, muito cuidado para não ficar apontando o dedo, para não ficar julgando, para não ficar condenando, para não ficar falando mal. Isso não é tarefa nossa. Deixa que o Senhor vai cuidar, certo? Vamos cuidar daquilo que é a nossa missão. Nossa missão é pregar o Evangelho, certo? Ele fala a respeito dos tropeços, verso 42. Quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E aí ele fala: se a tua mão te faz tropeçar, corta e lança fora, ou se o teu pé, ou se os teus olhos, se alguma parte do seu corpo te faz pecar, corta e lança fora. É melhor entrar no céu sem aquela parte do corpo do que com o corpo inteiro e parar no inferno. Gente, é claro que isso daqui não é para ser entendido de forma literal. Jesus está falando de modo figurado, certo? Na história, tem episódios
famosos a respeito disso, né? De pessoas que levaram esse texto às últimas consequências. Estou até olhando aqui, só para lembrar aqui, houve alguém, Orígenes. Orígenes foi um dos pais da igreja, conhecido muito nos primeiros séculos ali, e ele viveu no 3º século, e Orígenes levou isso aqui muito a sério. Ele chegou ao ponto de emascular-se. Sabe o que significa? Ele castrou-se, porque ele sofria com as tentações na área sexual, e ele, olhando para esses textos, ele raciocinou da seguinte forma: é melhor eu tirar isso fora do que perder a minha salvação. Ai, gente. Então, olha, é meio cômico, mas é fato. E o que o Senhor Jesus está falando é o seguinte: nós temos que tomar cuidado para não pôr tropeço aos pequeninos, né? Veja que ele fala: quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, né? E aí ele fala: olha, se a tua mão te faz tropeçar, se o teu pé, se o teu olho. Então, é tropeçar no sentido de abalar a fé desses pequeninos aqui. Então, muito cuidado para você não dar um mau testemunho ou você ficar criticando, né? E com a sua atitude você acabar afastando um novo convertido. Às vezes o novo convertido, ele não entende da Bíblia, ele não sabe orar, ele não conhece as coisas direito, ele chega na igreja, né, doido para querer conhecer as coisas, aí já vem aquele crente velho e já começa, né, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal do presbítero, do diácono, do louvor, e essas coisas é que está em questão aqui. Muito cuidado para não fazer ninguém tropeçar, tá bom? Entramos no capítulo 10 e entra aqui a questão do divórcio, né, que nós vimos lá em Mateus 19. Os fariseus chegam para Jesus e questiona: olha, pode repudiar a mulher, ou seja, pode divorciar? E Jesus pergunta o que Moisés ordenou. Eles dizem que Moisés concordou que podia, e Jesus fala: olha, isso foi por causa da dureza do coração, mas do princípio não era assim. Ou seja, não deve divorciar. Aquilo que Deus ajuntou não é para que os homens venham a separar. Então, permanece o princípio da criação, que Deus criou para que eles se tornem um só e vivam juntos até o fim das suas vidas. Verso 13, Jesus abençoa algumas crianças, né? As crianças aproximam, Jesus vai abençoar, os discípulos tentam segurar as crianças, Jesus fala: não, deixa elas virem a mim, né? Porque dos tais é o reino de Deus. E aí ele acrescenta verso 15: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Com isso fica evidente que, ao dizer que das crianças é o reino do céu, ele não está dizendo que todas as crianças são salvas, porque se fosse entender literal assim, teríamos que entender também o verso 15 de maneira literal, que para que algum adulto fosse salvo, ele teria que virar criança.
E a gente sabe que é impossível um adulto virar criança. Então é claro que ele está apontando para a sinceridade, a dependência de uma criança. Nos tornarmos como crianças no sentido de totalmente dependentes do Pai Celestial. Verso 17 nos fala a respeito do jovem rico, né? Também vimos lá em Mateus 19. Jesus está a caminho, um homem corre até ele e fala: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Por essa pergunta você já percebe que o pensamento desse jovem rico era no sentido da salvação pelas obras. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Isso é salvação por obras. Eu preciso fazer algo, porque se eu fizer algo, então eu serei salvo. E a Bíblia nos mostra que a salvação não é por obras, mas é pela graça de Jesus Cristo. Pelos méritos de Jesus Cristo. Pelo que Jesus fez e não pelo que nós fazemos. Então, salvação pelas obras é uma heresia. A salvação é pela graça, ou seja, pelo que Jesus fez por nós gratuitamente ou graciosamente. Então, Jesus fala para ele: você conhece os mandamentos? Ele: conheço isso aí desde que eu sou criança. Aí Jesus, verso 21, olha para ele e fala assim: olha, ainda te falta uma coisa então. Vai, vende tudo que tem, distribui para os pobres e depois você vem e me segue. Jesus estava pondo o dedo na ferida daquele homem, naquilo que mais prendia o coração dele, sabe? E diz o texto que ele ficou contrariado com essa palavra e retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. E por isso mesmo, na sequência, Jesus falou: quão difícil é entrar no reino de Deus aqueles que têm muita riqueza. Os discípulos estranham essa palavra de Jesus porque no pensamento deles é o seguinte: nessa questão do mérito, da salvação pelas obras, né? Então, o pensamento dos discípulos aqui daquela época é o seguinte: quem é rico é porque foi muito abençoado por Deus. Entendeu? Quem é pobre não foi abençoado por Deus. Então eles mediam a bênção de Deus em termos de riqueza. Por isso é que eles falam o seguinte, lá no verso 26. Então, mestre, quem é que pode ser salvo? Se os ricos não vão ser salvos, imagina a gente que é pobre. E aí o Senhor Jesus vai explicando e corrigindo essa visão errada deles. O texto prossegue e encerra o capítulo com a cura do cego de Jericó, né? O Bartimeu. Bar significa filho, né? Então é filho de Timeu. Bartimeu estava ali, ele era cego e mendigo, e então, quando ele ouve que Jesus está passando, ele percebe ali a oportunidade de ser curado. E então ele grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus o chama e o cura. Não perca a oportunidade. Jesus está presente. Clame ao Senhor, né? E Ele há de te abençoar. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por tua bênção, por tua graça. Louvado seja o Senhor, Deus. Eu te louvo, te bendigo, Pai. Que o Senhor, Deus, esteja abençoando a cada um que ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.